Vamos falar sobre contrato de jogadores, né? Tem uma matéria em O Tempo Esportes pra gente falar sobre bastidores e elenco, sobre atletas que estão nesse período final de contrato, digamos assim, ou que tem um contrato se encerrando no final dessa temporada. Porque chama atenção esse movimento agora da diretoria, já renovando o contrato de quem já está garantido até o ano que vem, mas tem outros aí que não estão garantidos. E ainda assim em reta final, né? Tem desses 4 aí, quem já nos acompanha pode ver os 4 aí, começando da esquerda para a direita aqui com o Eduardo, Bolassi, o Fagner e o Gamarra. Desses 4, o Gamarra a gente pode dizer que está com os dias contados no Cruzeiro, está acertando já a sua saída, né? Todos têm contrato até o fim do ano, né? Contrato de empréstimo. Então o Gamarra com a sua saída iminente aí do Cruzeiro, tá com uma saída praticamente encaminhada para o Paraguai, né? Ele que é Paraguai, o Olímpia tá de olho no futebol dele, então tem uma possibilidade do Gamarra, que pertence ao Atlético Paranaense, e para o futebol paraguaio, então com essa possibilidade. Ele praticamente certo, dá pra gente cravar que não vai ficar mesmo no Cruzeiro. Agora os outros 3, aí vamos pegar de lá para cá então. O Fagner, que nesse momento aí de instabilidade que viveu o William, agora, na minha opinião, como disse antes do jogo contra o Vitória, ele recuperou a condição de titular, ele, nesse momento, ele correspondeu, foi bem, assumiu a condição de titular e foi bem nos jogos em que foi exigido e atuou como titular. Então, com essa possibilidade ainda mesmo com uma idade avançada, que é o mesmo que acontece com os outros 3, né? O Bolassi e o Eduardo também. O Bolassi numa condição de reserva mesmo, né? O Bolassi não chegou a vivenciar uma titularidade, a não ser na Sul-Americana, né? Enquanto o Cruzeiro jogava com uma equipe alternativa, o Bolassi não teve essa oportunidade de experimentar a titularidade do Cruzeiro, mas também nos jogos que entrou com alguns gols, né? Se eu não me falha a memória, 5 gols na temporada o Bolassi. Então correspondendo também com uma alternativa diferente também pro Leonardo Jardim, com a saída de Neno, ele sendo também esse jogador de uma bola aérea também forte, então com essa possibilidade, e assim que acionado também o Bolassi com a sua participação e ajudando também. O mesmo acontecendo com o Eduardo, inclusive o técnico Leonardo Jardim arrancou, proferiu uns elogios para o Eduardo nos jogos em que ele foi exigido, jogo contra o Sport, por exemplo, que o Cruzeiro jogou fora de casa e ele substituiu o Romero, ele foi bem. Contra o Vila também, né? Contra o Vila também, na Copa do Brasil, e ele marcando gols fora de casa, inclusive, né? Naquele jogo contra o Vila, 2 gols marcou por lá. Então, quando acionado com o Leonardo Jardim, o Eduardo, que trabalhou, conhecia o futebol dele, já destacou isso, né? Do futebol do Eduardo, já conhecia o futebol dele, entendia um pouco mais da filosofia do Jardim, então o Eduardo também correspondendo. Os 3, com exceção do Gamarra, eles, quando acionados, eles corresponderam. Então aí é entender um pouco mais do que pensa o Cruzeiro para esse próximo trabalho que virá, do próximo ano. Dá para dizer com certeza que eles vão terminar aí a temporada. Agora, se vão permanecer ou não, até por conta da idade, não é um perfil que o Jardim pretende para o Cruzeiro. Ele quer jogadores mais jovens, quer trabalhar com um elenco mais jovem para a próxima temporada, mas o equilíbrio também é importante, então a experiência pode contar muito para a próxima temporada. A Mabi até me falou que o Lélio Gustavo já tá ok, daqui a pouco vou começar com a metralha, mas desses jogadores, ô Seabra, o Eduardo, o Bolassi, o Fagner e o Gamarra. O Gamarra, o Rafa até disse, já é carta fora do baralho, digamos assim, né? De fato, na prática, a gente tem visto ele ser preterido muitas vezes, né? Não é utilizado pelo Leonardo Jardim, e quando também não convence, não justifica uma renovação. Desses, tem o Eduardo e também o Fagner. O Fagner tem 36 anos. Você acha que seria um problema para uma renovação no final do ano? Não vejo problema não. Renova por mais, 1, 2 anos. O Fagner não tem... ali eles estão fazendo uma disputa interessante. É bom pro Cruzeiro, é bom pro Leonardo Jardim ter o William, ter Fagner. Em determinado jogo vai um, em determinado jogo vai outro. Não precisa. O próprio Leonardo Jardim disse: o time que vai estrear não é o time que estará em campo lá pra frente. E aí nós vamos revezar aqui, de acordo com o adversário e tal. Eu acho bem interessante. A contratação do Fagner, pra mim, foi uma coisa muito esquisita. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Tava vindo Gabigol, Dudu, Bolassi, Christian, Eduardo e tal, os jogadores mais técnicos e não sei o quê. E de repente veio o Fagner. Eu falei, mas
O que tem a ver? E o Fagner se mostrou uma ótima contratação. Chegou e hoje, para mim, é titular. Eu, na maioria dos jogos, pelo menos, eu escalaria o Fagner como titular. Para mim, ele seria hoje o meu titular. E o William esperaria um pouco e entraria em algumas circunstâncias. Mas desses aí, eu acho que... Bom, Gamarra, né, nem precisa, já era mesmo. Mas eu acho que dá pra pensar nos outros 3 aí pra serem mantidos no elenco pro ano que vem. Eu acho que dá pra renovar com os 3. O Fagner, que pesa a questão da idade dele, não vejo problema não. Bolassi tá sendo um cara interessante pro grupo e o Eduardo nem se fala, né? Tá entrando aí direto. É um reserva imediato hoje no meio de campo, tanto pro Lucas Silva quanto pro Christian. Eu acho que dá pra pensar em renovação dos 3 aí. É verdade, o Fagner tem a situação, o Rafa Nobre disse, tem até mesmo a situação do Corinthians, tem a situação do empréstimo, né? Tem que entender como é que vai funcionar isso no término da temporada. Mas, ô Lélio, seria um problema, jogador de 36 anos, ou acho que merece permanecer, até porque é uma posição difícil, né? Lateral, é difícil você conseguir um encaixe, um jogador que tem uma boa produção. E cumprimentar o Lélio, né? Que estava numa reunião aí extraoficial, mas ainda assim profissional, e agora chega aqui no Tempo Esportes. O Daniel Seabra já te representou aqui, viu, Metralha? Mandou direitinho e no final ainda mandou aquele pá, eu tenho, Léo Campos. Aí já tá pago o seu merchan, viu, Metralha? Um abraço. Valeu, Léo, um abraço. Muito obrigado, Seabra. Você tá com febre. Tá trabalhando demais, não viu? Sou eu que entrei 5h40 não, hein? A reunião começou às 3, viu, filho? Meu jovem, posso fazer nada. Pois é. Um abraço pro Rafa também. Valeu, Lelhão. Aqui, esse lance de idade aí, a gente tá vendo ontem, por exemplo, né? O Fluminense aí, que tá sendo muito falado, né? Que atuou bem e por merecimento contra o Borussia Dortmund da Alemanha. Um dos destaques foi o Thiago Silva, cara. Quase 40 anos, o outro é o Fábio, 44. Então, camarada, se cuidando não é problema. E sem contar esse grande fator aí que você acabou de falar, né? Que é a dificuldade de termos um lateral direito, por exemplo, com a mesma categoria do Fagner. Inclusive para bater, viu, Léo Campos? Só para lembrar, né? O Fagner, que engraçado, né? Ele tá um pouco tímido, né? Talvez ele aprendeu a bater, sei lá, mesmo com um certo carinho, né? Porque antes ele chegava de uma maneira mais brusca, né? Agora não, ele não tem tomado pouco cartão no Cruzeiro. Né? Eu esqueci que jogo, mas a gente, na zona mista que ele foi escalado para falar, perguntou... de um jogo que ele vinha bem, não vou me lembrar agora de cabeça que jogo foi, mas ele falou que tá numa versão mais paz e amor, né? Fagnerzinho, paz e amor. Então tá mais tranquilo o Fagner, de verdade. É fato. E jogando bem também, né? Realmente, a idade também, às vezes, né? A maturidade, né? Dá uma... Ó, você vê o Lélio, quando era mais novo, era todo malucão, né? Agora o Lélio tá mais tranquilo, tá mais velho, não é, Lélio? Não tô tranquilo assim, não. Não, claro que eu já fui bem pior, né? Mas hoje eu melhorei, mas não significa dizer que eu tô 100% melhor, né, Seabra? Não tá ação de tudo, não, né? Não, tô não. Eu vi segunda-feira. Exatamente.